do Banco Master, que segue nos desdobramentos as investigações, né? E agora eles apontam que um operador ligado ao Daniel Vorcaro criou uma rede de fundos para desviar recursos do Banco Master. Ao mesmo tempo, clientes que contratavam empréstimos ou serviços financeiros no chamado Will Bank, esse banco digital, afirmam que passaram a encontrar dívidas registradas como ativas ou então em atraso no Banco Central. Gente, que engenharia financeira é essa que a cada momento você puxa uma pena, sai uma galinha? É muita confusão. Eu quero ouvir a nossa bancada sobre essa questão. O caso do Master, ele se revela criativo, inteligente e com uma estratégia por trás, Fernando, que surpreende até mesmo o mercado financeiro. Muita gente que, como nós noticiamos aqui, participou de eventos, às vezes fez investimentos dentro do grupo, da rede do Master, não conseguiu perceber os sinais que, para alguns que realmente fizeram uma análise mais aprofundada, eram claros. E quando a gente olha e começa a entender como isso foi construído, é uma rede, meu amigo, que ela vai no poder privado, ela vai no poder público. E dentro do poder público, ela passa em diversas esferas, ela passa nos 3 grandes poderes e ela vai além. Muito bem costurada, né? Muito, muito bem costurada. Então, existe de fato uma inteligência que infelizmente é usada para o mal, mas existe uma grande inteligência nessa rede e que a cada dia, eu acho que o sistema financeiro, ele amadurece. Porque a gente fala assim, que errar uma vez é humano, né, Fernando? Errar 2 vezes é burrice. Então, o Sistema Financeiro Nacional agora, ele tem que fazer um estudo de caso sobre tudo que foi feito para que isso nunca mais se repita. O triste é que muita gente inocente acaba sendo penalizada por isso, né? Porque a gente viu também a prisão do ex-presidente da Rio Previdência, que amplia os alvos desse caso do Banco Master e reforça as suspeitas desse esquema que vai além do sistema financeiro. É lista de crimes que nós estamos falando. Crimes que estão sendo investigados pelo caso Master, que só cresce a cada dia. A Rio Previdência teria colocado dinheiro aí dos aposentados em fundos que não são cobertos nem pelo FGC, assumindo a possibilidade de perda desses recursos. É um absurdo completo. O Matheus trouxe aqui, o Banco Master é quase que o novo Leviatã, né? Tá dentro de todas as instituições e coisas. E vai ser concordando com o Matheus também? Nesse ponto do Banco Master. Valeu, garoto. Mas eu acho que no ponto do Banco Falei que eu tô Master, endireitando esse menino, Fernando. Eu estou esquerdando você, pô. Mas a realidade é que, concordando, né, com o Matheus nesse ponto, mas eu acho que todo mundo concorda que o Banco Master é um caso absurdo e é um caso que precisa ser apurado e todas as pessoas responsáveis, aí nesse caso, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja novo, seja velho, precisam ser punidas, precisam ser colocadas na cadeia, precisam ser colocadas na jaula, porque isso mexeu com dinheiro de aposentado, isso mexeu com dinheiro de várias pessoas, isso mexeu com orçamento público de maneira grandiosa. Banco de Brasília aí querendo comprar um banco que estava falido, é dinheiro das pessoas que pagam impostos, é dinheiro do contribuinte. Então a gente precisa abrir muito o olho com esse caso do Master e investigar a fundo tudo que for possível ser investigado, nesse caso sem obstruir absolutamente nada. Né, Jess? Jess, é o que eu tenho falado aqui, né? Agora a Jess vai concordar comigo. Um caso ecumênico, né? Um caso ecumênico, né? Envolve tudo ali nessas entranhas de poderes, né? Seja qualquer poder, né? Envolve tudo, todo mundo, e eu vejo assim a prisão do senhor Davis, que era presidente, que estava na direção do Rio Previdência até o dia 23 de janeiro, onde teve a primeiro momento ali uma operação da chamada Barco de Papel, da Polícia Federal, que o envolveu, ele saiu. E aí nós temos uma situação que agora você vai saber falar que é o... Estamos de volta na nossa rede de rádios de todo o Brasil. Jess está falando sobre a prisão do ex-presidente da Rio Previdência, que está envolvido também no caso Master, que fraudou milhares de pessoas aposentadas, gente que dedicou a vida inteira de aposentadoria nesse investimento, né? E um investimento sem sentido. Nós temos aqui uma perda, apenas no caso do Banco Master, de 1 bilhão, é B de bola, 1 bilhão por parte da Rio Previdência. Então, a partir do momento em que essa investigação ela chega com toda a pesquisa, com tudo que eles têm de prova e vai
executar uma situação de prisão desse ex-presidente da Rio Previdência, isso mostra como que essa situação se deu. Provavelmente sem os devidos documentos, provavelmente sem os devidos dados. Então, por que escolher o Banco Master? Mesmo com todas as denúncias, mesmo com desde setembro do ano passado, o banco está com a liquidação. Então, é uma situação que precisa chamar atenção, porque muitas das vezes o brasileiro que paga aposentadoria, que sofre, que dá tudo de si, ele não conta com gestores à altura do seu trabalho. E esse caso do Banco Master, ele está mostrando disparadamente isso, que no final do dia fala o que indica. Quem indicou esse fundo aqui? Se indicou e é meu amigo, vamos lá, né? E espero que muita coisa ainda vai vir disso. E a CPI nem começou. Nem começou e já está dando toda essa repercussão, essa história aí do Banco Master. O ponto que a gente tem que lembrar é que esse dinheiro que foi roubado, né, que foi lesado, é o dinheiro de muita gente que sonhava em um dia ter uma vida tranquila. Sonhava em poder se aposentar, sonhava em ajudar a pagar a faculdade dos filhos, dos netos. E o pior é que a gente não vê, de vez em quando um ou outro está falando, mas eu pelo menos não estou vendo um grande movimento do Congresso, do Senado, dos políticos, trazendo luz sobre esse caso e cobrando os esclarecimentos. E é isso que me preocupa. A gente elege um político para ele ser um funcionário público, um servidor do povo, não alguém que entra nos esquemas e quando nós mais precisamos ele se cala. Então, fica aqui o meu pedido, o meu clamor em nome do povo brasileiro, para o deputado, para o senador, não só na esfera federal, aí tem a Rio Previdência, os deputados do Rio de Janeiro e qualquer outro estado que tenha envolvimento, vamos cobrar, vamos agir. Cadê essa CPI que não sai do papel? Cadê o movimento? Cadê você, deputado, senador, está mais preocupado com as eleições desse ano do que o aposentado e o pensionista que perdeu o recurso dele e amanhã não tem como pagar suas contas quando realmente precisar desse dinheiro. Então, Fernando, é bizarro. E tem um detalhe que passa despercebido muitas vezes, que é o tempo de ação. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, há mais de um ano, alertou a situação da questão dos investimentos um tanto quanto problemáticos das aplicações que colocavam em risco ali a questão do orçamento para e recomendou a não aplicação, né? E recomendou a priori, que não aplicasse. Isso. Depois notificou sobre isso, falou sobre isso. E a decisão da prisão, da investigação, nasce apenas mais de um ano depois deste fato acontecer. Então, tem uma questão aqui que é o nosso tempo de resposta. Se todo mundo sabia que tinha algo errado, ou se parecia ter algo errado, por que não agir de maneira mais rápida? A gente espera a panela estourar com a pressão para realmente tomar uma ação. E é urgente que a classe política ela se una em relação a esse caso. Nós estamos vendo a mobilização assídua apenas de um grupo político no Brasil, que tem sido o Movimento Brasil Livre, MBL, está conclamando protestos aqui na cidade de São Paulo, na porta do banco, tem falado bastante sobre isso, mas nós precisamos que todo mundo se una nessa luta. Vai ter envolvido de tudo quanto é lado, de tudo quanto é gosto, mas é importante a gente esmiuçar esses gargalos. Lá atrás, a Operação Lava Jato mostrou que a Odebrecht e várias outras construtoras, vários outros grupos, eles tinham uma cadeia de tão inteligente, tão requintada do sentido da corrupção e que fez muita gente acordar para problemas estruturais, como o Caixa 2, como a situação das doações empresariais nas campanhas políticas, muitas questões que mudaram a partir disso. Nós precisamos aqui de um olhar para as estruturas que levaram esse caso a acontecer, para combater que essas mesmas estruturas não estejam acontecendo nesse momento em outros espaços, com outros grupos, em outras áreas. É isso que faz o Brasil crescer e melhorar. É tampar esse gargalo da corrupção, da impunidade e mais, desse uso do público, do Brasil enquanto país, para servir interesses privados. Esse é o maior problema do nosso país. Muito bem. E esse problema está gerando muitos comentários aqui. A gente quer ouvir sua opinião. Faça como o Marcelo Maciel, 3209, mandou aqui pra gente. Olha só. Master e INSS deixando a Lava Jato no bolso. Um escândalo pior que o outro. É verdade. Jess falou muito bem sobre isso agora. E quem deixou a Lava Jato no bolso também, né?
foi a impunidade, foi a capacidade, às vezes, de aquilo que parecia crime agora já não parece mais. Então, que isso não se repita, que a gente aprenda, né, com os erros e acertos. Porque o xerox estava errado, aí invalida o processo. Porque entregou 30 segundos depois, aí invalida o processo. Então, que a gente aprenda também com os, entre aspas, erros, né, que foram apontados para anular tanta coisa que a Lava Jato tinha trazido como avanço. Inclusive, tem empresa, né, que fez acordo, devolveu o dinheiro para o governo e hoje entrou com um processo para tentar reaver aquele dinheiro que ela pagou, né? Como se aquilo tivesse saído do nada. Então, que o INSS e que o Banco Master, Fernando, que isso não se repita. Eu vou agora direto para a redação. Já temos aqui, direto da redação? Temos sim, porque ele, que tem entrada franca aqui, ele tem crachá permanente no Morning Show. David de Castro separou outros assuntos polêmicos para a gente. Conte tudo, David, bem-vindo mais uma vez.